queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós gostaríamos aqui de comentar sobre alguns fatos recentes que aconteceram aí nessa última semana, que nos ajudam a perceber a inconsistência desta nova igreja, que nós também chamamos de seita conciliar, que se instalou no Vaticano, ou seja, na estrutura que antes pertencia à Igreja Católica, para usurpar a Cátedra de São Pedro e fazer com que uma nova ordem mundial seja instalada com o apoio dessa falsa Igreja Católica. Inclusive, uma pessoa me perguntou recentemente qual seria o maior sinal que nós temos para apresentar e que mostra claramente que esta Igreja de Francisco não é a verdadeira Igreja Católica, portanto, a verdadeira Igreja de Cristo. E nós respondemos a essa pessoa que o maior sinal é justamente a contradição. Na Igreja Católica de todos os tempos, não existe essa contradição. Então, mesmo que existam problemas subjetivos, ou seja, pecados, vícios, confusões, dissensões, tudo isso faz parte do ser humano e a gente não pode confiar no ser humano, porque o ser humano é sempre volúvel e sempre sujeito a essas variações. Mas como a igreja ela é fundada em princípios e em dogmas de fé inabaláveis e imutáveis, então esses princípios sempre prevalecem e a igreja ela mantém a sua posição, a sua direção estável por todo sempre. Entretanto, quando você muda esses princípios e você faz uma igreja que já não está mais baseada nessa verdade imutável, então você necessariamente vai viver em meio a essas contradições. Então, para nós sabermos qual é a maneira que a Igreja Católica sempre se apresentou e sempre viveu, nós podemos ler essa passagem aqui da encíclica Sapientia Christianae, do Papa Leão XIII. Então, essa encíclica nos ensina que, quanto a determinar quais doutrinas estão presentes na revelação divina, eis aí a missão da igreja docente, quer dizer, da igreja que ensina, a quem Deus confiou a missão de guardar a sua palavra. Nesta mesma igreja, o doutor supremo é o Pontífice Romano. Então aqui já começa o primeiro princípio que não vale para a igreja moderna. Na igreja católica de todos os tempos, o doutor supremo é o Papa, é o Pontífice Romano. Enquanto que na igreja moderna, o Papa é simplesmente alguém que fica ali, que governa, mas ninguém é obrigado a seguir o seu ensinamento. Então veja, a união dos espíritos reclama, portanto, juntamente com o perfeito acordo da mesma fé. Então aqui vem outro princípio. É fundamental que nessa igreja verdadeira todos estejam de acordo com a mesma fé. Quer dizer que cada artigo de fé, todos acreditam e todos professam aqueles artigos da fé. E eles vão ter, juntamente com esse acordo da mesma fé, uma perfeita submissão e obediência à igreja e ao Romano Pontífice. Então aqui vem outro princípio. Uma vez que você tem sempre o acordo da fé, então todos vão obedecer a esse pontífice romano, que é o Papa, que professa essa mesma fé. Ele como cabeça da igreja. E todos vão ter essa perfeita submissão como ao próprio Deus. Imagine, você se submete à igreja, se submete ao Papa como ao próprio Deus. Não tem essa coisa de resistir a um Papa ou de falar mal de um Papa. Então é importante que as pessoas percebam isso. Porque tem muitos que nos criticam dizendo: mas vocês não serão capazes de resolver essa situação. Nós estamos perfeitamente conscientes que nós não somos capazes de resolver
essa situação. Isso aqui é uma coisa muito grave. É algo feito no decorrer de séculos, que demanda muito dinheiro, muitas ações malignas, mentira, guerras, revoluções. Nós nunca vamos ser capazes de suplantar o poder do diabo que foi instalado ali. Mas Deus é capaz. E a única coisa que a gente pode fazer, nós estamos fazendo. Que é o quê? Procurar entender como a Igreja Católica verdadeira pensa e pensar como ela, para que nesse único pensamento nós possamos formar uma comunhão que possa ser subsídio para a organização desta mesma Igreja Católica, na medida que a ação de Deus nos der a oportunidade de fazer com que isso aconteça. Então nós temos que analisar isso em duas dimensões. Numa escala universal, o problema não tem solução, a não ser pela ação divina. Mas isso não significa que numa escala individual nós não tenhamos uma solução. Pois na medida em que cada pessoa se dá conta desse erro, dessa falsa igreja, e que constata que existe realmente essa impostura instalada no Vaticano, então é obrigação de cada pessoa diante de Deus de renunciar a todos esses erros e de procurar se conformar totalmente a esta verdadeira fé e a uma obediência perfeita ao Papa. Então você me pergunta, mas se a gente não tem Papa, como nós podemos obedecer a um Papa? Então você obedece a todo o papado de todos os tempos. Ou seja, a todo o ensinamento de todos os verdadeiros papas, desde São Pedro até Pio XII. Mesma coisa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo estava sem vida no sepulcro. Só Deus pode ressuscitar esse corpo. Porque isso é um corpo destruído, é um corpo morto, é um corpo que foi entregue a todas essas torturas e ele não é capaz de se levantar sozinho. Mas se todos os elementos desse corpo, se todos os ossos estão ali, em perfeita sintonia, então isso já facilita para que no momento da ressurreição esse corpo se levante. Então é isso que dizem os padres da igreja, que os ossos de Cristo representam as estruturas espirituais que fazem a Igreja Católica, ou seja, os componentes da fé que têm uma ligação entre si. Então, se esses componentes da fé não estão alterados e na mente de cada pessoa que professa a fé católica, toda essa fé está em perfeita sintonia, então significa que os ossos de Cristo não foram quebrados. E esses ossos ali, bem organizados, mesmo que estejam num corpo destruído, são o subsídio para que esse corpo se levante de novo do sepulcro. Então veja que assim Jesus confirmou Pedro depois da sua ressurreição. Foi ele mesmo, ressuscitado, que disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então foi no momento da ressurreição que Cristo estabeleceu de forma definitiva o papado e fez com que Pedro e os seus sucessores fossem confirmados como os pastores de todo o rebanho, ou seja, não só da igreja de Roma, mas da igreja presente no mundo inteiro. Então é aqui que nós percebemos a diferença da igreja católica com a igreja falsa que está hoje instalada no Vaticano. Porque o Salmo 54 nos diz o seguinte: eu vi a contradição nessa cidade. Então essa cidade, ou seja, esse organismo de poder que está ali hoje no Vaticano, que ocupou a estrutura da Igreja Católica, é uma cidade em contradição. E isso acontece porque a verdade já não é mais o centro, mas o objetivo é enganar e destruir, mesmo que eles tenham sempre aparências de bondade, de misericórdia, e que eles possam, de vez em quando, falar alguma coisa que é verdadeira. Então você diz uma coisa verdadeira hoje,
amanhã você diz uma coisa falsa. E assim você leva as pessoas nessa enganação. E como as pessoas hoje em dia já não são mais instruídas naquilo que nós chamamos dos princípios, que normalmente nos são lembrados por esse poder sapiencial, ou seja, por essas pessoas que guardam esses princípios. Então, como essas pessoas já não existem mais na Terra, e essas pessoas que existem hoje, que se dizem teólogos ou filósofos, não são capazes de pensar com o reto pensamento, então o que acontece? As pessoas se deixam confundir. E elas não são mais capazes de constatar essas contradições que estão ali presentes no ensinamento desta nova igreja. E a primeira contradição que existe ali, nesse meio, é que o foco principal da Igreja Católica de todos os tempos sempre foi a salvação das almas. Então, mesmo que existam outros problemas, existem uma guerra, existe uma pandemia, existe um terremoto, mas o foco é a salvação das almas. Então você veja a partir dali e veja o que pode fazer, desde que você esteja garantindo a salvação das almas. Entretanto, essa nova superorganização internacional, que hoje usurpa o nome de Igreja Católica, ela pretende resolver os problemas da humanidade. Então, para ela, o importante não é salvar as almas, mas resolver os problemas da humanidade. Então, o Cristo dessa nova organização, ele será alguém que vai ser capaz de suplantar as guerras, de resolver o problema da fome, de resolver as pandemias, de resolver tudo aquilo que traz sofrimento para o ser humano. Porque o problema já não é o pecado. O problema não é a condenação eterna. O problema é o sofrimento. Então nós não podemos ter o sofrimento, logo nós temos que resolver. E é por isso que todos os esforços se voltam nessa direção. O resultado é que ela não consegue fazer nem uma coisa nem outra. Que não salva as almas e também não resolve o problema do sofrimento. Que é claro que tudo aquilo ali vai ser uma hipocrisia. Veja, por exemplo, que Francisco agora, recentemente, foi muito criticado porque ele fez questão de colocar uma russa junto com uma ucraniana. São duas enfermeiras que trabalham juntas, inclusive no mesmo hospital, e elas entraram juntas carregando a cruz lá na Via Sacra que eles fizeram no Coliseu. Então, o próprio arcebispo de Kiev, que tem uma união com Roma, ele questionou esse ato, dizendo que isso daí foi uma coisa sem sentido, algo sentimentalista que chocou os ucranianos. Por quê? Porque ficou ali dando uma impressão de que essas coisas, esse problema grave, essa chaga que existe ali nessas pessoas por causa dessa guerra, se resolve assim de uma forma artificial. Então você coloca as duas mulheres ali juntas, você diz que elas estão em paz, então logo todos ali vão ter que estar em paz. Então por mais que isso tenha atraído a atenção de muita gente, porque as pessoas hoje em dia elas parecem que querem ser seduzidas com essas apelações sentimentalistas, nós vemos que isso daí ficou algo forçado e algo que trouxe uma verdadeira indignação com muitas pessoas na Ucrânia. Então nós vemos que eles usam dessas ocasiões de guerra para conquistar a opinião pública e fazer as pessoas pensarem que eles estão realmente comovidos com essa guerra. Sendo que, na verdade, se eles tivessem verdadeira fé e verdadeira intenção de resolver esses conflitos, eles teriam como buscar de junto de Deus o poder para resolver todas essas coisas através da própria fé. Porque nós sabemos que através da oração, da missa, dos exorcismos, feitos de forma correta e dirigidos realmente para expulsar os demônios, porque são os demônios que provocam todas essas guerras, todos esses conflitos, todas essas perturbações. E se nós quiséssemos saber quem são os verdadeiros causadores e com que objetivos,
nós teríamos também instrumentos para derrubar isso. E por isso que a igreja conseguiu, em muitas épocas da história, ao contrário do que as pessoas dizem, a igreja conseguiu muitas vezes pacificar, evitar guerras e evitar grandes tragédias. Mas tudo isso através dos recursos, dos sacramentais e da força que a igreja tem contra os demônios. E não através de apelações sentimentalistas, né? Vamos nos abraçar, agora vamos fazer alguma coisa, vamos chorar um pouquinho e depois tudo estará resolvido. Não, tudo isso não passa de um pano quente, de soluções paliativas e mentirosas. Agora, outra contradição que você veja aí é a maneira de conceber a sociedade. Um exemplo muito claro disso é essa devoção à misericórdia divina. Então você veja que agora, o domingo da oitava da Páscoa é chamado Domingo da Misericórdia. Então, você faz essa apelação da misericórdia como se não houvesse necessidade de uma reparação pelos pecados. E aí você começa a divulgar essa misericórdia sem limites, que não considera a justiça divina. Inclusive, o Papa Pio XII, portanto, verdadeiro Papa, fez uma comissão para analisar os escritos da irmã Faustina e esses livros dela foram colocados no índex. O que quer dizer isso? Uma lista de livros proibidos que os católicos não podem ler porque eles contêm erros graves contra a fé. Entretanto, o pseudo-papa João Paulo II tirou os escritos da irmã Faustina dessa lista de livros proibidos e não só reabilitou essa irmã, mas canonizou, fazendo com que essa devoção fosse extremamente divulgada para substituir a devoção do Sagrado Coração de Jesus. E por que eles quiseram fazer substituir a devoção do Sagrado Coração de Jesus a essa nova devoção da misericórdia divina? Porque eles quiseram dar para as pessoas essa impressão de que não é preciso pensar na justiça divina. Uma vez que a justiça é algo vertical, é algo que mostra a soberania de Deus. E como a Igreja Nova ela é toda voltada para o homem, você pode ver que a doutrina de João Paulo II, nos seus escritos, nas suas encíclicas, ela é totalmente horizontal e humanista. Então isso combina com essa devoção da misericórdia divina, que atende a esse pressuposto totalmente horizontal dessa nova igreja. Então por isso que as pessoas devem entender como que essas coisas são sutis, parecem muito piedosas, mas estão contaminadas com erro. Inclusive, há um outro aspecto importante, é que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela se relaciona diretamente com esse processo de instalação do reino social de Jesus Cristo na Terra. Então quer dizer que a Igreja Católica ela tem uma visão de sociedade que insere necessariamente na sociedade o objetivo da cristandade. Então, quando a Igreja Católica ela tem liberdade de agir, ela vai fazer todo um esforço para que na sociedade os poderes terrenos sejam ligados à Igreja e submissos aos desígnios da Igreja. Então é por isso que na Idade Média todos os reis estavam agindo em sintonia com o Papa, porque aquilo formava um só organismo e a sociedade cristã estava a serviço da palavra de Deus. Agora, quando você promove essa devoção à misericórdia divina, você com isso vai quebrar esse cunho, né, que marca a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e você vai desenvolver ali um devocionalismo estéril que não tem nenhuma referência com a história. E é isso que eles promovem. Eles promovem uma espiritualidade que não deve se preocupar com aquilo que está acontecendo no mundo. De fato, são os dois extremos
dessa nova igreja em relação à política. Ou eles falam somente de política e eles usam a igreja para ser um organismo de mobilização política e social, como acontece com a teologia da libertação, mas de uma forma errada, de uma forma esquerdista. Ou então eles desenvolvem um espiritualismo puro, pouco importa aquilo que está acontecendo ali no mundo concreto, nós vamos vivendo a nossa espiritualidade. Então isso aí vem da devócia moderna, que é totalmente individualista e que já é um resultado do protestantismo. E uma terceira contradição que nós estamos percebendo e denunciando hoje aqui, é que nessa nova igreja, eles estão sempre focados no mundo. Então, o mundo é a referência para nós sabermos como que nós devemos agir. Esse espírito que está presente nessa nova igreja faz com que, ao invés de viver o parâmetro do cristianismo e queira converter o mundo àquilo que o cristianismo propõe, ela se volta de tal maneira para o mundo que o mundo passa a ser um parâmetro. E a igreja que tem que seguir o mundo, tem que seguir as inovações, tem que seguir as modas, as novidades, como se a igreja fosse simplesmente uma discípula desse mundo perverso e contaminado pelo demônio. Então imagine que justamente nessa semana da Páscoa, fizeram ali um festival e colocaram um cantor na Praça de São Pedro, que canta músicas que exaltam o homossexualismo. E para justificar a presença desse cantor, eles disseram, não, nós trouxemos ele ali porque atrai os jovens. E atraindo os jovens, eles vão vir ali e vão ter depois o desejo de vir também numa missa ou de rezar. Quer dizer, uma coisa completamente abominável. Então você veja que sempre eles trabalham para impugnar a fé e para impugnar aquilo que a igreja tem de mais precioso e de mais sagrado. E como exemplo dessa impugnação sutil dos dogmas da fé, você pode analisar a mensagem do dia da Páscoa que Francisco fez na sua audiência geral, dizendo que também os nossos olhos estão incrédulos nesta Páscoa de guerra. Demasiado sangue, demasiada violência, e assim os nossos corações se encheram de medo e de angústia, enquanto muitos dos nossos irmãos e irmãs tiveram de se fechar nos subterrâneos para se defender das bombas. Sentimos dificuldade em acreditar que Jesus tenha verdadeiramente ressuscitado, que tenha verdadeiramente vencido a morte. Terá, porventura, sido uma ilusão, um fruto da nossa imaginação? Você veja que mensagem inconveniente, porque ele fica aqui colocando em dúvida, e ainda dizendo, no plural, que nós temos dificuldade de acreditar, sendo que a igreja tem que confirmar os irmãos na fé. Essa é a missão da igreja. E na medida em que se questiona, mesmo que depois você diga, não, mas ele ressuscitou, mas aquilo ali produz, de fato, um questionamento nas pessoas. Será que não foi uma ilusão? Será que não foi uma imaginação das pessoas que ele ressuscitou de verdade? E o que isso teria a ver com essa guerra? Quer dizer que se está acontecendo guerras no mundo, se estão acontecendo problemas, se está acontecendo desgraça, é porque, eventualmente, Cristo não teria ressuscitado. Quer dizer que ele não teria vencido a morte. Mas é justamente o contrário. A mensagem cristã é de encarar todas essas dificuldades na luz da ressurreição. Ou seja, que Deus deu resposta para todos esses sofrimentos através da ressurreição do seu Filho. Mas nós sabemos que faz parte do método modernista de dinamitar os dogmas da fé, fazendo pequenos questionamentos para que as pessoas comecem ali a perder aquela segurança na fé que elas têm nos mistérios que a igreja nos revela. Inclusive Bultmann, que é um teólogo protestante que influenciou muito os teólogos do Vaticano II, ele explicava que todos esses dogmas da Igreja Católica, e que estão presentes inclusive na Bíblia,
não passam de mitos. Então quer dizer que Jesus nasceu de uma virgem, ou dizer que ele ressuscitou dos mortos, essas coisas são mitos, e não realidades históricas. Mas segundo ele, os mitos são importantes para a pregação. Então você deve pregar da mesma forma que ele ressuscitou, que ele é filho de uma virgem, essas coisas, para que as pessoas entrem numa categoria espiritual e elas possam encontrar nessas categorias espirituais razões para elas buscarem uma vida melhor, um entusiasmo, uma esperança, uma busca, uma realidade mais elevada, por causa desses mitos que estariam incentivando as pessoas a buscarem uma realidade divina, mas que na verdade nunca teria acontecido na Terra. Então é assim que eles concebem o cristianismo. Ou seja, uma religião que produz coisas extraordinárias para atrair as pessoas, mas não porque essas coisas realmente tenham acontecido. Então foi isso que o Papa São Pio X, portanto ali um verdadeiro Papa, identificou na sua encíclica Pascendi, quando ele nos ensina que eles bebem das teorias envenenadas dos inimigos da igreja. Então quer dizer que justamente esses inimigos da igreja, sejam protestantes, judeus ou maçons, eles produzem essa falsa filosofia, essa falsa doutrina, essa falsa ciência, essa falsa teologia, e esses que se dizem teólogos dentro da igreja católica vão lá e bebem dessas teorias envenenadas e se consideram reformadores da mesma igreja. E se atiram sobre tudo que há de mais santo na obra de Cristo, sem pouparem sequer a mesma pessoa do Divino Redentor, que com audácia sacrílega rebaixam ao estado de um puro e simples homem. Exatamente o que aconteceu. Então aqui São Pio X, portanto, um verdadeiro Papa, nos ensinando no início do século XX como que eles estavam atuando. E esses mesmos que atuaram assim na época de São Pio X foram aqueles que chegaram ao poder a partir de João XXIII. Porque João XXIII também entrou na lista daqueles modernistas mais perigosos do início do século XX. E ele continua dizendo: estes, em verdade, como dissemos, já não fora, mas dentro da igreja, tramam seus perniciosos conselhos. E por isso é nas próprias veias e entranhas dela, ou seja, desta mesma igreja, que se acha o perigo. Tanto mais ruinoso, quanto mais intimamente eles a conhecem. Além de que, não sobre as ramagens e os brotos, mas sobre as mesmas raízes que são a fé e suas fibras mais vitais, é que eles investem o seu machado. Você veja a linguagem muito bonita aqui, São Pio X, mostrando a desgraça do que estava acontecendo, porque eles ali investindo o machado dessas falsas doutrinas em cima das raízes da fé da Igreja Católica. De sorte que não poupam alguma coisa da verdade católica e não há nenhuma verdade que não intentem contaminar. E vão ainda mais longe. Ora fazem o papel de racionalistas, ora de católicos. Então é exatamente assim que eles trabalham. Um dia eles são racionalistas, eles questionam, mas será que é assim? A ciência já provou o contrário, etc. No outro dia eles são católicos, não, mas de fato ele ressuscitou mesmo, vamos comemorar isso e tal. Então eles vivem sempre fazendo essa dupla personalidade, porque são pessoas que vivem numa constante contradição. E isso com tal dissimulação que arrastam sem dificuldade ao erro qualquer pessoa simples. E sendo ousados como os que mais o são, não há consequências de que se amedrontem e que não aceitem com obstinação e sem escrúpulos. Acrescente-lhes ainda coisa aptíssima para enganar o ânimo alheio, que eles têm uma operosidade incansável e o mais das vezes a fama de uma vida austera. Então quer dizer que essas pessoas, ou seja, os piores heréticos que ocuparam todas as fileiras e todos esses cargos mais importantes da Igreja Católica hoje, são pessoas de uma operosidade incansável, pessoas que trabalham muito, que estudam muito, que fazem muita coisa,
E ao mesmo tempo, muitas vezes levam uma vida austera. Então esses piores não são aqueles que causam escândalos ou que têm vários problemas morais. Não, eles são pessoas com uma vida exemplar, mas que causam um dano enorme na medida em que eles não têm a fé e eles trabalham naquela paixão por uma igreja falsa que não corresponde a essa verdadeira igreja de Cristo que defende a verdadeira fé. Então é por isso que nós estamos aqui hoje mostrando através dessa conferência que se as pessoas quiserem realmente conhecer essa realidade, que eles partam desses princípios e que eles entendam que existe realmente na igreja moderna, que se apresenta como católica, 3 contradições constantes. Então, resumindo, a primeira quanto à finalidade, a segunda quanto à maneira de conceber a sociedade e a terceira quanto ao foco. De tal forma que você veja que a Igreja Católica sempre teve, como eu disse, a finalidade da salvação das almas, enquanto que a nova igreja procura o bem material de toda a humanidade. Enquanto que na segunda contradição, a Igreja Católica sempre buscou o reino social de Cristo na Terra, ou seja, ela concebe uma sociedade cristã, que a gente chama de cristandade, que organiza todos os seus esforços, desde a educação, desde a ciência, em todos os aspectos, para a salvação das almas e para que todas as pessoas vivem em sintonia com a fé cristã. Enquanto que a nova igreja, ou ela está totalmente politizada, como é o caso da teologia da libertação, ou ela é totalmente espiritualista, como é o caso da devoção à Divina Misericórdia, as mensagens de Medjugorje e toda essa espiritualidade falsa da renovação carismática, que faz as pessoas entrarem numa verdadeira gnose que não conhece a realidade histórica. E numa terceira contradição, que nós também denunciamos aqui, esta nova igreja coloca o seu foco no mundo, de tal forma que todos os seus esforços estão ali para agradar o mundo. E ao mesmo tempo ela precisa agradar a Deus para dizer que ela é a igreja de Deus. Sendo que, na verdade, a Igreja Católica, ela, colocando o seu foco em Deus, ela fez atrair para o seu seio todos aqueles que queriam realmente crer em Deus e agradar a Deus. E com isso ela não se preocupou com a quantidade, mas ela conquistou o mundo inteiro. Enquanto que essa nova igreja do Vaticano II, se preocupando com a quantidade, ela quer conquistar o mundo inteiro e acaba não conquistando ninguém. Então é por isso que nós exortamos as pessoas hoje que desejam se converter ao verdadeiro catolicismo a pensarem nessa passagem do Evangelho de São João, que nos conta que no capítulo 21, os discípulos passaram a noite inteira pescando e não encontraram nada. Porque de fato, como disse nosso Senhor, sem mim nada podeis fazer. Mas quando Jesus ressuscitado apareceu para eles na praia, ele disse: jogai a rede do outro lado da barca. E eles jogaram a rede do lado direito da barca e veio tanta quantidade de peixes que eles já não podiam retirar porque eram muitos peixes, mas a rede não se rompeu. Então os padres da igreja sempre entenderam isso, mostrando que essa rede representa a unidade da fé católica e que, uma vez jogando do lado direito da barca, ou seja, obedecendo a palavra de Deus e buscando as coisas sobrenaturais, mostrando a realidade da vida eterna, a Igreja Católica conseguiu converter as pessoas e encher a sua rede e trazer as pessoas para o verdadeiro Deus. Então é por isso que nós devemos hoje acreditar e, portanto, não sejamos infiéis como São Tomé, mas celebrando hoje esse domingo da oitava da Páscoa, sejamos capazes de seguir em tudo o ensinamento de Cristo e de permanecermos sólidos e inabaláveis na verdadeira fé católica que a Igreja sempre nos ensinou. E que essa fé nos conduza até a vida eterna.